Oi, eu sou a professora Josiane de Souza, professora de português como língua estrangeira, do espanhol para o português brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre os artigos em português. Os artigos são palavras variáveis que antecedem o substantivo e indica gênero masculino ou feminino e número singular ou plural. Os artigos definidos são a, que é feminino, singular, que em espanhol significa lá. O, masculino singular, que em espanhol significa ele. As, feminino plural, que significa las. E os, masculino plural, que significa los. A regra diz, se terminar com a, feminino, se terminar com o, masculino. Se tiver S, então acrescenta, ficaria as ou os. Então, como por exemplo, temos carro. Carro termina com O, então masculino, o carro. Casa termina com A, então feminino, a casa. Livros, masculino plural, termina com os, então é os livros. Escolas, termina com as, então é as escolas. Mas temos exceções, nada é absoluto. Então, por exemplo, a palavra dia, ela termina com A, mas é masculino. Bom, temos, por exemplo, a palavra bom dia, que seria buenos dias. Então, aí você já sabe que é masculino. Então, o dia. O clima. Clima termina com A, mas é masculino, assim como o espanhol, el clima. O mapa, também, el mapa. O planeta, el planeta. Tá? São palavras que terminam com A, porém são masculino, assim como o espanhol. Mas temos outras palavras que são masculinas, porém que tem esse tipo de terminação, que vamos falar agora. Então, palavras masculinas terminadas em ema. Por exemplo, a palavra cinema. Peraí, professora, mas cinema termina com A, é certo, mas você tem que dividir. Então, quando você divide, quando você separa a palavra, você vai ver que ela termina com ema. Então, ema já sabe que é masculino, o cinema, assim como o poema e o problema, tá? Terminou com ema, masculino. Assim como oma, a mesma coisa. Você tem que separar e aí com a terminação oma, você já sabe que é masculino. O idioma, o sintoma e o diploma. Também com palavras terminadas com A no final com acento agudo. Tem acento agudo no final, já sabe que vai ser masculino, como por exemplo, o sofá, o guaraná e o chá. Lembrando que chá é T. Agora, países também, se terminar com acento agudo na A, então já sabe que é masculino, como por exemplo, o Canadá e o Panamá. Também terminação com grama. Terminou com grama, já sabe que é masculino. O diagrama e o programa. Agora as palavras que são femininas é quando termina em dade. Bom, em português, em algumas regiões do Brasil, quando se termina com E, tem som de I, tá? Por isso que meu nome fala Josiane, tá? Então, nesse caso, a palavra dade, nós pronunciamos dade, tá? Então, exemplo, a palavra a cidade, a universidade e a felicidade. Já sabe que vão ser feminino. Agem, também feminino. A viagem, a coragem e a passagem. Palavras terminadas com são. São, ela é uma cedilha que tem um C, que tem uma colita, tá? Embaixo, ela se chama cedilha e tem o som de S. Então, quando tiver o são, a cedilha, com a o tio, já sabe que vai ser feminina também. Como a palavra a canção, a lição e a decoração. Temos uma exceção, que é a palavra coração, tá? É o coração. Bom, também temos palavras, profissões, que pode ser usado os dois gêneros, tá? Tanto masculino como feminino. Que são as palavras terminadas com ista.
Terminou com ista, você pode usar qualquer um dos artigos, tá? O dentista ou a dentista. O jornalista, a jornalista. O taxista, a taxista. Tudo bem? Terminou com ista, qualquer um dos dois artigos, tá? Dias da semana são feminino. Ou a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira e a sexta-feira. Então, feminino. Agora, sábado e domingo é masculino, tá? O sábado e o domingo. Agora, professora, e quando for outras vogais, outras consoantes? O que eu vou fazer? Bom, se não está nessas regras que eu falei com você até agora, então não tem jeito, você tem que aprender e tem que memorizar, tá? E pouco a pouco você vai ver que não vai soar bem, tá? Então vamos apresentar aqui, porque há palavras que terminam com outras consoantes ou vogais, mas que são masculina e em espanhol é feminino, e vice-versa. Vamos conhecer aqui, vamos dar alguns exemplos. Como, por exemplo, o leite, em espanhol é la leite. O sal, la sal. O nariz, la nariz. O rádio e la rádio. Tá? Então, pouco a pouco, vocês vão aprendendo, assimilando que essas palavras têm esse tipo de artigo, tá? Como acontece o contrário, as palavras são femininas, porém em espanhol é masculina, como a palavra a dor, el dolor, a cor, el color, a ponte, el puente, e a água, el agua, tá? Então, por exemplo, o rádio é antigo, tá? Então, rádio é masculino em português. Então, não soa bem falar a rádio, não dá. A rádio é antigo, não. O rádio é antigo. O leite está quente. Quente é caliente, tá? Então, leite é masculino. Não dá para falar a leite é gelado, está gelado. Não soa, tá? A água está quente. Quente é caliente, tá? Então, não pode ser o água, é a água, tá? Então, até o momento, isso é isso, tá? Então, agora você tem que exercitar todo o explicado e praticando se leva à perfeição, tá? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.